Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo aqui em nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, eu gostaria de fazer para você um convite mais do que especial. Faça parte deste canal se inscrevendo. Se inscreva neste canal e você que já é um inscrito, não saia deste vídeo, não termine esse vídeo antes de deixar aqui o seu joinha, o seu like, porque isso vai fortalecer o nosso canal. Isso vai fazer com que essa palavra, a qual tem abençoado a sua vida, alcance ainda mais pessoas. E nós temos também a nossa página no Instagram. Ali nós postamos, nós compartilhamos aquilo que Deus está falando conosco aqui no ambiente da fazenda. E eu tenho a certeza que tudo isso vai abençoar muito a sua vida e aqueles a qual você tem compartilhado. Antes de ir para o nosso tema principal da palavra de hoje, eu gostaria de fazer para você duas perguntas. E a primeira pergunta é: você já se encontrou, ou talvez você está passando, por alguma situação a qual você não via mais solução? Segunda pergunta: você já se deparou em situações a qual você não tinha recursos físicos, espirituais, emocionais ou financeiros suficientes para lidar com aquela situação? E agora eu gostaria de dar para você aqui um exemplo de uma mulher que estava passando por uma situação muito complicada e ela não tinha recursos financeiros, ela já não tinha mais recursos emocionais, ela também já não tinha mais recursos físicos para vencer aquela situação, para passar por aquela situação. E essa mulher se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Ali nós vamos ver uma mulher que tinha perdido seu marido, uma viúva que estava passando por uma situação difícil. Ela perdeu o seu marido e já estava em situações precárias em casa, já não tinha mais o que comer. E o texto não diz, né, se essas dívidas foi adquirida por ela ou se foi o seu marido que deixou. E algo muito importante que nós precisamos notar e lembrar aí, que as mulheres naquela época, naquela cultura ali, elas sendo viúvas, elas eram desprezadas pela sociedade. Ela já nem mais tinha uma oportunidade de trabalhar de forma digna. E ela tinha os 2 filhos. E ela, com essa dívida, os cobradores começaram a bater na sua porta. E como ela não tinha com o que pagar, os cobradores já estavam ameaçando a tirar os seus filhos para a quitação daquela dívida. E ela decide clamar ao profeta Eliseu. E ela clama ao profeta Eliseu, ela expõe aquele problema para esse homem de Deus. E olha só, algo muito interessante que eu vejo lendo ali o texto, você vai ver isso em 2 Reis, no capítulo 4. Ela começa alegando: olha, o meu marido era discípulo dos profetas, ele era servo do Senhor. Eu não quero aqui de maneira nenhuma julgar essa mulher, mas será por qual motivo que ela não chegou dizendo: olha, eu sou serva do Senhor, eu temo ao Senhor e agora eu estou passando por essa situação? Mas não, ela diz assim: o meu marido era servo do Senhor, ele temia ao Senhor, ele era discípulo dos profetas. Algo muito interessante, mas algo que eu já gostaria aqui de pontuar para você. Hoje já não há mais tempo da gente ficar transferindo a responsabilidade de buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor pelos nossos problemas. Nós precisamos encarar os nossos problemas buscando ao Senhor. Mas essa mulher, ela teve uma atitude muito assertiva. Ela buscou um homem de Deus. E você também, quando você se encontrar em dificuldades, em problemas, em situações difíceis, você precisa buscar alguém que tenha Deus na sua essência. Você precisa buscar alguém que esteja cheio da presença de Deus, porque somente alguém que está cheio
da presença de Deus também vai te dar direções assertivas. E o profeta Eliseu pergunta: mas o que você tem em casa? E ela diz ali: eu tenho apenas uma botija cheia de azeite. E o profeta Eliseu, ele dá para ela uma direção: saia na vizinhança, você e seus filhos, e peça vasilhas emprestadas. E algo muito interessante, ele fala assim: não poucas, mas muitas vasilhas. Sabe por quê? Porque a obra que o Senhor iria fazer não seria algo pequeno, mas seria algo grandioso. E ela, com fé e obediência, ela sai e pega aquelas vasilhas. E o profeta Eliseu diz: agora você vai entrar para dentro de casa, você e seus filhos, e vai começar a despejar esse azeite que você tem nas vasilhas a qual você pegou emprestado. E olha só, ela pega aquele azeite e começa a despejar nas vasilhas a qual ela pegou emprestado. E ela, uma por uma, o azeite ele não secava. E enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite estava derramando. E quando ela encheu a última vasilha, ela pede: traz mais uma. E o filho dela responde: essa era a última. E o azeite ele cessou. E algo que Deus falou muito comigo essa semana, que a minha esposa compartilhou: as vasilhas, elas eram emprestadas. O azeite não, o azeite ela tinha em casa. E o azeite aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o azeite aqui ele está representando a presença de Deus. Nós podemos até passar por problemas, nós podemos até passar por situações difíceis, nós podemos até não saber como resolver, mas algo não pode faltar, e isso é a presença de Deus. Essa mulher, ela estava em dificuldade, ela estava desesperada, ela estava à procura de ajuda, mas ela tinha algo em casa, ela tinha o azeite, ela tinha a presença de Deus, ela sabia aonde ela encontrar a presença de Deus, ela sabia aonde ela encontrar uma resposta para o problema, que era através do homem de Deus. E você, talvez, você é essa pessoa. Você é essa pessoa que está aí passando por lutas. Você é essa pessoa que está passando por dificuldades. Você é essa pessoa que talvez não tenha o recurso necessário para vencer esse problema a qual você está passando. Mas você precisa olhar para dentro de si mesmo e encontrar a presença de Deus. Se você ainda não tem, você precisa clamar por Jesus, porque Ele é essa presença a qual nós podemos ter dentro do nosso lar. E essa mulher, ela chega para o profeta Eliseu: e agora o que eu vou fazer com esse azeite? E o profeta Eliseu diz, ele dá mais uma segunda direção: pega esse azeite, vende, paga a sua dívida com aquele credor, aquele que está querendo pegar os seus filhos para quitar essa dívida. Quita a sua dívida e você e seus filhos viverá do restante. Olha só o que Deus fez na vida dessa mulher, uma viúva que tinha apenas uma botija de azeite. Agora ela é uma comerciante de azeite. Olha só o que Deus faz através de um homem que está cheio da presença de Deus. Alguém que está cheio da presença de Deus. Ele não foca no problema. Para essa mulher, que até então ela não via solução, ela só via aquela botija, talvez até mesmo como um problema, porque ela falou: eu tenho apenas uma botija de azeite. Eu não tenho nada mais. Mas o profeta Eliseu, este homem que estava cheio da presença de Deus, este homem que tinha Jesus Cristo como a sua fonte inesgotável, ele olha para aquela botija de azeite e ele dá uma direção. Quem tem Deus na sua essência, quem tem Deus como a sua fonte inesgotável, ele consegue ver a solução para o problema, ele consegue ver uma saída para essa dificuldade dessa viúva, e ele dá essa direção, e essa mulher agora deixa de ser alguém que não tinha nada, apenas uma botija de azeite, agora ela passa a ser uma comerciante.
E é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz quando você procura Ele. Quando você entrega o seu problema para Ele. Ele não apenas resolve o seu problema momentâneo, mas Ele resolve o seu problema para a vida inteira. Porque quando você clama a presença de Deus para estar na sua casa, Ele não vai estar de forma momentânea, não. Ele vai estar de forma até que o Senhor venha buscar você. Ele vai estar com você, com a presença dele, enquanto você estiver aqui nessa terra. Ele vai ser uma fonte inesgotável. E essa mulher, agora, ela teve a solução do seu problema. Olha só, outra coisa que eu quero pontuar aqui com você. Ela procurou Eliseu e Eliseu deu uma resposta. Eliseu deu uma direção. Eliseu estava ali firme com a presença de Deus, e ele não deu uma direção a qual iria piorar a situação. Muito pelo contrário, a direção que Eliseu deu resolveu aquele problema. E talvez você que está me ouvindo aqui me assistindo nesse vídeo, talvez há alguém que está precisando de você neste momento. Talvez alguém que está precisando com que você seja essa pessoa cheia de Deus, essa pessoa que traz direção, que tenha a revelação, que tenha a palavra de Deus, que tenha uma oração. Talvez alguém está orando, talvez você é essa resposta. Por isso que eu quero desafiar você. Tenha Jesus como a sua fonte inesgotável. Tenha Jesus como a sua base. Tenha Jesus como o seu alicerce. Medite nessa palavra. Esteja baseado nessa palavra. Porque quando você tem a palavra de Deus como a sua essência, você está tão cheio de Deus que você tem Deus não apenas para você, mas também para transbordar na vida daqueles que estão precisando, daqueles que estão necessitados. Assim foi Eliseu na vida dessa viúva. Ele transbordou a presença que ele estava carregando para essa mulher. E eu tenho aqui também um outro exemplo, um exemplo que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós encontramos ali o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus chega até um poço e pede a essa mulher: me dá uma água para que eu possa beber. E essa mulher, ela disse: mas não convém que eu dê água para você, porque eu sou samaritana e você é judeu. E os judeus com os samaritanos, eles não se davam bem. E Jesus, ele fala para ela: se você soubesse quem está falando com você, você pediria água viva. E ela, sem entender aquilo, ela fala: mas como você vai me dar água? Você não tem nem com o que pegar. Você é maior do que Jacó, que nos deu esse poço. Você é maior do que Jacó, que deu água para os seus filhos, seus animais. E Jesus ali, ele fala: quem bebe essa água desse poço, ele volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der, não vai ter mais sede. Pelo contrário, vai se tornar nele uma fonte jorrante para a vida toda. Quando nós buscamos Jesus, quando nós temos Jesus como nosso Senhor, como a nossa fonte inesgotável, nós nos tornamos essa fonte para abençoar outras pessoas. Olha só o quanto Deus é maravilhoso. Aquilo que é aqui do natural, ele se esgota. Aquilo que é aqui do natural, ele tem um fim. Mas aquilo que é gerado do sobrenatural, ele não tem fim, ele é inesgotável. Assim como aquele azeite, o azeite ele era algo sobrenatural, ele estava se multiplicando. Agora essa água que Jesus está oferecendo para essa mulher é a própria presença de Jesus na vida dela. E nós precisamos buscar ao Senhor na nossa intimidade. Nós precisamos ter Jesus como a nossa fonte inesgotável,
porque quando você tem Jesus como a sua fonte inesgotável, você se transforma em fonte também inesgotável da presença de Jesus, e você vai poder compartilhar aquilo que Deus tem feito em você, você vai poder compartilhar isso com outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando você tem Jesus como a sua fonte inesgotável, você pode até enfrentar momentos tristes, passar por momentos dolorosos, mas Ele é a sua alegria, Jesus é a sua força. Quando você tem Jesus como a sua fonte inesgotável, você pode até passar ou enfrentar enfermidades, mas Jesus é a sua cura. E saiba que você, hoje mesmo, você pode ter Jesus como a sua fonte inesgotável. Faça assim como aquela viúva, clame a presença do Senhor. Peça que Jesus venha em seu favor e Ele virá, Ele vai te socorrer, Ele será a sua fonte, a qual você pode buscar, que todas as vezes que você buscar, todas as vezes que você procurar, todas as vezes que você clamar, Ele será a sua resposta. Faça assim como essa mulher ali em João, no capítulo 4, que pediu e aceitou essa água. Beba dessa água que Jesus está lhe oferecendo hoje, porque essa água, ela tem cura, ela tem salvação, ela tem libertação, e essa água é o próprio Senhor Jesus entrando na sua vida. E eu quero aqui assim abençoar você, e eu quero declarar que você, a partir de hoje, você terá sim Jesus como a sua fonte inesgotável de vida. Deus abençoe você.